Você quer surpreender os seus amigos nessa Páscoa com esse lindo coelhinho de chaveiro? Então não saia daí. Eu vou te ensinar essa receita. Já vai deixando seu like enquanto roda a nossa vinheta. A lista de materiais que vamos precisar para a nossa aula de hoje é o fio amigurumi. Vamos utilizar a cor Off-White 8176 e a cor Organza 4092. Para trabalhar com esse fio, vamos utilizar a agulha 2,5 milímetros, tá? Uma tesoura, um alicate desses assim, ó, de pressão. Esse alicate vai auxiliar na colocação dos olhinhos com trava, tá? Vou utilizar também um par de olhinhos com trava número 5. Um guizo. Uma argolinha para chaveiro. Marcador de carreira. Uma agulha de tapeceiro e a fibra siliconada para o enchimento, tá? Vamos à nossa aula? Para fazer o corpo da nossa lebre, o nosso coelhinho chaveirinho, vamos pegar o fio Off-White e iniciar com o anelzinho mágico. Feito o meu anel mágico, dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Esses 6 pontos baixos, eu não vou fazer o ponto baixo tradicional, que fica em formato de Vzinho. Eu vou fazer em ponto X. O tradicional é assim, ó. Vou explicar primeiro o tradicional. Vai introduzir dentro do anel mágico, puxa o fio. Por baixo, eu puxo o fio e tiro. Esse é o tradicional, ele fica aqui na base com formato de Vzinho. Vou fazer de novo, ó. Eu introduzo no anel mágico, puxei o meu fio. Por baixo desse fio aqui, ó, que vai para o novelo, assim, ó, com a agulha por baixo, eu puxo e tiro as 2 laçadinhas da agulha. Esse é o ponto baixo tradicional em formato de V. Vamos trabalhar com esse coelhinho em formato de X, tá? Ponto X. Como é que é o ponto baixo em ponto X? Ele é feito da seguinte forma. Ó, eu vou introduzir a minha agulha dentro do anel mágico e não vou puxar o meu fio assim por baixo do fio que vai pro novelo. Eu vou por cima, assim, ó. Puxei. Puxei. A mesma coisa, aí eu vou por baixo e tiro. Ó, de novo. Vou pescar o fio por cima, laço e tiro. Mesma coisa, ó, por cima. A agulha tá por cima do fio que vai pro novelo. Por baixo e tiro. Ele fica aqui um X, um X, não é um Vzinho. Vou trabalhar aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos baixos, eu vou puxar esse meu fio aqui, que não vai para lugar nenhum, para fechar o meu anel mágico. Fechando assim a minha primeira carreirinha, tá? Fica assim. Agora, vamos para a segunda carreirinha. A segunda carreirinha são 6 aumentos. Então, em cada pontinho desse aqui de base, eu vou colocar 2 pontos baixos. Estamos trabalhando com ponto X. Então, ó, eu vou introduzir aqui, puxo, ó, eu pesco meu fio. Assim. Laço e tiro.
Esse é o meu primeiro ponto. Nele eu vou colocar o meu marcador. Para eu saber que é aqui que começou a minha carreira. Eu venho aqui, ó, no mesmo lugarzinho e vou fazer outro ponto baixo. Fiz o meu primeiro aumento. Venho para o próximo ponto de base, que é esse aqui do lado, e vou trabalhar outro aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu faço outro aumento. Eu vou trabalhar um aumento para cada pontinho de base. Ó, fiz o meu segundo aumento. Então, eu vou agora para o próximo ponto de base. Vou trabalhar o meu terceiro aumento. 1 e 2. No próximo ponto de base, outro aumento. 1 e 2. Próximo ponto de base, outro aumento. 1 e 2. E agora, aqui no meu último ponto de base, eu vou trabalhar o meu último aumento. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha segunda carreirinha e fiquei com 12 pontos baixos aqui no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 3. Nela, vamos trabalhar um ponto sozinho e no próximo ponto de base, um aumento. Então, vamos lá. Vou fazer um ponto sozinho. Nesse ponto, eu coloco o marcador. Ele é o primeiro ponto da minha carreira. No próximo ponto de base, é um aumento. Então, vamos tecer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto, um aumento. Eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento 6 vezes, tá? Eu vou finalizar essa minha carreira com um aumento. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha terceira carreirinha. Eu vou dar uma puxadinha nesse fio aqui do anel mágico e vou dar uma reduzida no tamanho dele para ele não me atrapalhar. Agora, vamos para a carreirinha de número 4. Nela, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada pontinho de base. Então, na carreirinha número 3, eu concluí a minha carreira com 18 pontos baixos. Então, na carreira de número 4, eu vou trabalhar 18 pontos baixos. Faço o meu primeiro ponto. Nele, eu coloco o marcador. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições, somente ponto sobre ponto. São 18 pontos o total. Vou finalizar aqui a minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 4. Agora, vamos para a carreirinha de número 5. Nela, vamos trabalhar um ponto sozinho e uma diminuição. Então, vamos lá. São 6 vezes. Venho aqui, faço o meu primeiro ponto. Nele, eu coloco o meu marcador. Coloquei o marcador, agora eu vou fazer uma diminuição. O que seria uma diminuição? Eu vou diminuir esses 2 pontos, eles vão se tornar um só. Como fazemos isso? Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, na alcinha da frente do primeiro, na alcinha da frente do segundo. Puxo o meu fio.
Puxei o meu fio, eu fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Eu laço o meu fio e tiro. Os 2 pontos se tornaram um só. Isso significa uma diminuição. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Fiz o ponto sozinho, agora eu vou diminuir os 2 próximos pontos. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o meu fio. Puxei o meu fio, fiquei com 2 alcinhas na agulha. Laço e tiro as 2 alcinhas da agulha. Fiz a minha segunda diminuição. Próximo ponto, um ponto sozinho. É um ponto sozinho e uma diminuição 6 vezes, tá? Ó, alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Puxo o meu fio. Puxei o meu fio, laço e tiro as 2 alcinhas da agulha. Assim eu vou trabalhar toda a minha carreira. Um ponto sozinho e uma diminuição. Um ponto sozinho, uma diminuição. Um ponto sozinho e a minha última diminuição. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Terminei a minha carreirinha de número 5 e fiquei com 12 pontos baixos no total aqui, ó, da minha carreira, tá bom? Agora vamos trabalhar a carreira de número 6. Nela eu vou tecer 12 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. Fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador. Agora eu só vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou trabalhar aqui essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 6. Agora vamos trabalhar a carreirinha de número 7. Nela vamos trabalhar 4 pontos sozinhos, cada um no seu ponto de base e uma diminuição. Vamos fazer isso 2 vezes. Então eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Nele eu vou colocar o marcador. Vou fazer o meu segundo ponto, o meu terceiro e o meu quarto ponto. Fiz cada um no seu ponto de base. Agora, esses 2 próximos pontos eu vou fazer uma diminuição. Fiz uma diminuição. Agora, novamente, eu vou tecer 4 pontos sozinhos, cada um no seu ponto de base. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ó, só me restaram 2 pontos de base. Esse. É a nossa segunda diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o fio. Puxei o fio, laço e tiro as 2 alcinhas. Finalizei a minha carreirinha de número 7 e fiquei com 10 pontos baixos aqui, ó, no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 8. Nela, vamos trabalhar 10 pontos baixos. Eu vou fazer contando, tá? Porque aqui tá muito pequenininho, aqui, ó. Aí vai atrapalhar se eu colocar o marcador. Então, como são 10 pontos, eu vou fazer contando os pontos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Finalizei a nossa carreirinha de número 8 e também o corpinho do nosso coelhinho, da nossa lebre, chaveirinho. Vou esticar o fio e vou deixar um pedacinho bom, ó, mais ou menos uns 30 centímetros para costura, tá? Nesse corpinho, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, para ele ficar gordinho. Coloquei o enchimento, eu vou enrolar um pouquinho esse fio para poder reservar a nossa peça, para montar no final do nosso vídeo. Esse é o corpinho do nosso coelhinho, tá? Finalizamos o corpinho aqui. Vamos reservar e vamos para a próxima peça. Vamos trabalhar agora a orelha do nosso coelhinho. Pego o meu anel mágico, pego o meu fio, faço o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo esse fiozinho aqui, ó, do anel mágico para fechar ele. Finalizei a minha primeira carreirinha. Feito a minha primeira carreirinha, agora eu vou trabalhar a minha segunda carreirinha. A minha segunda carreirinha é um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base. Então, eu vou fazer novamente 6 pontos baixos. Venho aqui no meu primeiro ponto e faço o meu primeiro ponto baixo. Não vou colocar o marcador, porque essa peça é muito miudinha, ó, como vocês podem ver. Então, vai me atrapalhar. Então, eu vou fazer contando, tá? Fiz o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto baixo. Venho pro próximo ponto de base, faço o meu terceiro ponto baixo. Próximo ponto de base, quarto ponto baixo. Próximo ponto de base, quinto ponto baixo. E agora eu vou fazer o meu sexto ponto baixo no meu próximo ponto de base. Repetir 6 pontos baixos, ó. Vamos fazer isso e já vamos colocando pro lado certo, assim. Vou reduzir esse fio para ele não me atrapalhar. Vamos trabalhar desse jeito até fazer a carreirinha de número 7. Eu fiz a segunda carreirinha. Então, agora eu vou trabalhar até chegar na carreirinha de número 7 do mesmo jeito, tecendo 6 pontos baixos a cada carreirinha, tá? Vou fazer aqui a terceira carreirinha junto com vocês de novo, ó. Venho no próximo ponto e faço o meu primeiro ponto baixo da minha terceira carreira. Próximo ponto, o meu segundo ponto baixo. Próximo ponto, o meu terceiro... escorregou. Ó, meu terceiro ponto baixo. Próximo ponto, meu quarto ponto baixo. Próximo ponto, o meu quinto ponto baixo. E o próximo ponto, agora eu vou fazer o meu sexto e último ponto baixo dessa terceira carreirinha. Olha como tá ficando a nossa peça. Eu vou trabalhar desse mesmo jeitinho até completar 7 carreiras, ó. 1, 2, 3, já temos 3. Restam 4 carreirinhas, tá? Sempre com 6 pontos baixos a cada carreira.
vai ficar assim, ó. A nossa peça vai ficar desse jeito. Deixa eu retirar a agulha aqui só para contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? A nossa peça vai ficar, essa pecinha aqui, que tá na terceira carreira, vai ficar desse tamanho. Por que eu já tenho uma outra pronta? Porque é a orelha, então eu vou precisar de 2 peças, tá? Eu já fiz a minha primeira, tô fazendo a segunda com vocês. Agora, vocês vão terminar a orelhinha de vocês, tá? 7 carreirinhas com 6 pontos baixos. Vou finalizar aqui a minha segunda orelhinha e já volto pra gente fazer a próxima peça, a próxima parte do corpinho da nossa coelhinha. Quando você finalizar a orelhinha, você vai deixar também, ó, o fiozinho pra costura, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa minha segunda orelhinha. Você faz as suas 2, tá? Porque são 2 orelhinhas. Reserva e vamos para a próxima peça, para a próxima parte do corpo da coelhinha. Vamos fazer agora a patinha, os pés do nosso coelhinho. Então, eu faço um anelzinho mágico. Dentro desse anelzinho mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico, fechei a minha primeira carreirinha do pé. Agora, vamos para a segunda carreirinha do pé. Nela, vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto. Esse primeiro ponto é sempre mais apertadinho. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Nele eu vou colocar o marcador, tá? Pra eu saber que foi aqui que eu comecei a minha carreira. Fiz o meu primeiro ponto. No próximo ponto de base, ó, aqui, porque não é no mesmo lugar, é no próximo. No próximo ponto de base, eu vou colocar um aumento. No próximo ponto de base, um ponto sozinho. No próximo ponto de base, um aumento. No próximo ponto de base, um ponto sozinho. No próximo ponto de base, o meu último aumento, o meu terceiro aumento. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha segunda carreirinha e fiquei com 9 pontos baixos no total da minha carreira, tá? Vou puxar aqui, vou reduzir o tamanho desse fio para não me atrapalhar. E agora, vamos para a carreirinha de número 3. Vamos trabalhar da carreirinha de número 3, que é essa que estamos fazendo, até a carreira de número 5, tecendo 9 pontos baixos, cada carreirinha. Então, eu vou fazer carreira de número 3, 9 pontos baixos, carreira de número 4, 9 pontos baixos, na carreira de número 5, 9 pontos baixos. Ou seja, cada carreira eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. Ó, vou fazer a minha terceira carreirinha. Fiz o primeiro ponto, coloco o meu marcador e venho aqui, ó, trabalhando somente um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base. Eu vou finalizar essas minhas 3 carreirinhas com 9 pontos baixos cada carreira. Assim. Ó, finalizei a minha terceira carreirinha
e ficou desse jeito. Eu vou trabalhar mais 2 carreirinhas da mesma forma, tá? Tecendo um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base. Vão ficar 9 pontos de base sempre em cada carreirinha, tá bom? Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas, a 4 e a 5, e já volto. Finalizei. Aqui, ó, a minha carreirinha de número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos para a carreirinha de número 6. Nela, vamos trabalhar um ponto sozinho e uma diminuição 3 vezes, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou fazer contando, porque a peça é muito miudinha, olha. Então, eu vou fazer contando para não atrapalhar a visualização, tá bom? Venho aqui no próximo ponto de base, faço o meu primeiro ponto sozinho. Os 2 próximos pontos, eu vou fazer a minha primeira diminuição. Próximo ponto de base, segundo ponto sozinho. Os 2 próximos pontos, a minha segunda diminuição. Próximo ponto de base, o meu terceiro ponto sozinho e os 2 próximos, a minha terceira e última diminuição. Pronto. Finalizei a minha carreirinha de número 6 e fiquei com 6 pontos baixos aqui em cima, ó, no total dessa minha carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos para a carreirinha de número 7. Nela, vamos trabalhar 3 diminuições seguidas. Então, vamos aqui, ó, os 2 próximos pontos de base, uma diminuição, os 2 próximos pontos, outra diminuição e os 2 últimos, outra diminuição. São 3 diminuições seguidas, tá? Então, vamos lá. Primeira diminuição. É bem apertadinho, então tem que ter paciência, tá? Segunda diminuição. Terceira diminuição. Finalizei a minha carreirinha de número 7. Agora, vou deixar o fio aqui para costura. Puxo o fio todo e finalizei uma patinha do nosso coelhinho, olha. Ficou assim. Vamos precisar de 2 patinhas. Assim, ó, tá? Então, faça a sua segunda patinha, eu já fiz a minha, faça a sua segunda patinha e volta aqui no vídeo pra gente dar continuidade à nossa peça, tá? Feitas as 2 patinhas, você vai reservar e vamos para o próximo passo. Vamos fazer agora a cauda, o rabinho do nosso coelhinho. Faça um anel mágico. Fiz o meu anel mágico. Vamos trabalhar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico. Agora, vamos para a segunda carreirinha. Fechei a primeira carreirinha com 6 pontos baixos. Na minha segunda carreirinha, eu vou fazer novamente 6 pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base. Vou fazer contando porque a peça é bem pequenininha. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Coloco pro lado certo, estico o meu fio e finalizamos a cauda, o rabinho do nosso coelhinho. Deixei um pedaço de fio, ó, para costura. E essa outra pontinha aqui do anel mágico, eu vou dar uma puxadinha e vou reduzir, tá? Essa pontinha aqui vai ficar aqui, ó, pra dentro da pecinha. E o rabinho ficou assim, ó, bem miudinho. 2 carreirinhas de 6 pontos baixos. Reservo pra hora da montagem. E vamos pra próxima peça. Agora, vamos trabalhar a cabeça do nosso coelhinho. Pego o meu fio e começo fazendo um anelzinho mágico. Feito o meu anelzinho mágico, dentro dele eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anelzinho mágico. Fechei o meu anelzinho mágico, fechei a minha primeira carreirinha. Agora, vamos para a segunda carreirinha. Nela, vamos trabalhar 6 aumentos. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto de base, o primeiro ponto baixo que eu fiz. E vamos fazer o primeiro ponto. 1. Nele, eu vou colocar o meu marcador. No mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto baixo. Por quê? Porque é um aumento. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o meu primeiro aumento. Próximo ponto de base, o meu segundo aumento. Próximo ponto de base, o meu terceiro aumento. Próximo ponto de base, o meu quarto aumento. Próximo ponto de base, o meu quinto aumento. Próximo ponto de base, o meu sexto e último aumento. Estico o fio, retiro o marcador e finalizei a minha segunda carreirinha com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Vou reduzir esse fio aqui do anel mágico para não me atrapalhar. E agora vamos para a terceira carreirinha da cabeça do nosso coelhinho. Na terceira carreirinha, vamos trabalhar um ponto sozinho e um aumento, 6 vezes, tá? Então, eu venho aqui, faço o meu primeiro ponto, nele eu coloco um marcador. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Vou trabalhar desse jeito, um ponto baixo e um aumento, até completar a minha carreirinha. São 6 vezes essa sequência, tá bom? Vou terminar aqui essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha terceira carreirinha e fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 4. Nela, vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Só que, para ficar com a cabecinha bem redondinha, vamos fazer uma coisinha diferente. Então, segue comigo. Ó, vamos começar fazendo um ponto sozinho. Nele, eu vou colocar o meu marcador. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. Ângela do céu, você me disse que eram 2 pontos baixos e um aumento. Calma aí. Vamos começar assim.
um ponto baixo, um aumento. Agora, vamos trabalhar 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e um aumento 5 vezes. Ó, 2 pontos baixos, um aumento uma vez, 2 pontos baixos e o meu segundo aumento, 2 pontos baixos e o meu terceiro aumento, 2 pontos baixos e o meu quarto aumento, 2 pontos baixos e o meu quinto aumento. E vamos finalizar a quarta carreirinha com um ponto sozinho aqui, ó. É o que restou. Por que fizemos assim? Para tirar o aumento um em cima do outro, para nossa peça ficar assim, ó, bem redondinha, porque senão ela fica com pontas, tá? A sequência é essa, 2 pontos baixos e um aumento. Só que aqui no início eu comecei com um ponto sozinho e finalizei com um ponto sozinho, o que conta 2 pontos, tá bom? Isso é para não ficar aumento em cima de aumento e a nossa peça ficar assim, ó, bem redondinha, tá? Finalizamos a nossa quarta carreirinha e ficamos com 24 pontos no total da minha carreira. Agora, vamos tecer da carreira número 5 até a carreira de número 7, são 3 carreiras, 5, 6 e 7, 24 pontos baixos, ou seja, vamos tecer um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. Ó, eu fiz o primeiro, coloquei o marcador e eu vou simplesmente tecer um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, tá? Nas carreiras 5, 6 e 7. Vou finalizar aqui as minhas 3 carreirinhas iguais e já volto para a gente dar continuidade na cabecinha do nosso coelho, tá bom? Vou finalizar aqui as minhas 3 carreirinhas e já volto. Finalizei a carreirinha número 7, olha como tá ficando a cabecinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 24 pontos baixos a cada carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 8. Nela vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição, é a mesma sequência do aumento da carreira número 4. E depois vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes e terminar com um ponto baixo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, nele eu coloco o marcador. Agora eu faço uma diminuição. Feita a minha diminuição, agora eu vou trabalhar 2 pontos baixos, ó. 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Vou fazer a minha primeira diminuição dos 5, tá? Primeira diminuição. Novamente, 2 pontos baixos. Segunda diminuição. 2 pontos baixos. Terceira diminuição. 2 pontos baixos. Quarta diminuição. 2 pontos baixos e agora eu vou fazer a minha quinta e última diminuição. E vou finalizar com um ponto baixo sozinho. Finalizei a minha carreira de número 8 e fiquei com 18 pontos baixos aqui, ó, no total da minha carreira, tá?
Agora, eu vou trabalhar a carreirinha de número 9. A carreirinha de número 9, eu vou tecer um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes, tá? Então, eu faço aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo. Nele, eu coloco o meu marcador. Agora, eu faço a minha primeira diminuição. Um ponto baixo sozinho. E a minha segunda diminuição. Escorregou. Peraí. Fazer a minha segunda diminuição. Um ponto baixo sozinho. E vou fazer a minha terceira diminuição. Um ponto baixo sozinho. E a minha quarta diminuição. Um ponto baixo sozinho. E a minha quinta diminuição. Um ponto baixo sozinho. Eita, tá escorregando pra caramba. E a minha sexta e última diminuição. Finalizei, ó, a minha carreirinha de número 9 e fiquei com 12 pontos baixos aqui no total da minha carreira. Nesse momento, eu vou colocar o olhinho e bordar o nariz. Por quê? Porque a próxima carreira eu vou trabalhar 6 diminuições, então vai fechar muito aqui e eu não vou conseguir colocar os olhos, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o olhinho, as travas, e a primeira coisa que vamos fazer é colocar o olhinho. O olhinho eu vou colocar entre as carreiras 6 e 7. Essa parte aqui, ó, que a gente tá trabalhando, eu deixo pra parte de trás do coelho. Então, aqui vai ser o rostinho do coelho, ó. Aqui tá onde a gente tá trabalhando. Aqui vai ser a parte da frente do rostinho do coelho. Então, aqui do topo da cabecinha, aqui, ó, do topo da cabeça, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre as carreiras 6 e 7, eu vou escolher um ponto aqui, ó, e vou colocar o meu primeiro olhinho. Por enquanto, eu só encaixo, tá? Encaixei. Nem foi até o fundo, ó. Encaixei. Aí, eu sei que é entre a carreira 6 e 7. Para colocar o segundo olhinho, eu vou contar 8 pontinhos de separação. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, ó, com 8 pontinhos de separação, de intervalo entre um olhinho e outro, eu coloco o meu segundo olhinho. Pronto. Já coloquei aqui, ó, entre as carreiras 6 e 7, com 8 pontinhos de distância de um olhinho pro outro, tá? Agora, eu vou colocar a travinha. Eu vou lá pro avesso, ó, e vou colocar a travinha. Não é para colocar até aqui, ó, o último, porque senão fica repuxado, tá? Você vai apertar. Eu uso um alicatezinho para poder auxiliar. Assim, ó, que é um pouco difícil de colocar essa trava. Ó, coloquei 1 e 2. Não vou colocar a terceira trava até o final, para esse olhinho não ficar repuxado, ó. Deixa eu colocar pro lado certo, para você ver. Senão, aqui a estrutura fica muito repuxada, tá? Vou colocar aqui do outro lado. Ó,
A trava, o olhinho, tem esses gominhos aqui, ó. 1, 2, 3. Eu coloquei só 2, tá? Em 2. Coloco aqui a trava. Pego o meu alicate e bem devagarinho eu boto, ó. É muito difícil. Peraí, deixa eu ajustar aqui na minha mão. Ó. Coloquei um. Agora eu vou apertar mais um pouquinho para descer o segundo, ó. 2. 1, 2. Aí, volto pro lado certo. Já coloquei o olhinho e não ficou repuxado, porque senão fica muito marcado aqui, ó, muito repuxado. Agora, eu vou bordar o nariz. Para bordar o narizinho, fuça, cada um chama de um jeito. Para bordar a fuça do nosso coelhinho, eu vou colocar o fio rosa, que é o organza, na agulha de tapeceiro, tá? Um pedacinho bom, olha. Essa quantidade aqui, mais ou menos. Aí, eu vou contar aqui, ó, a partir do olhinho, eu vou contar 1, 2, 3. E eu vou introduzir a minha agulha de tapeceiro aqui, ó. 1, 2, 3. E vou sair aqui, ó, contando 2 no meio, tá? Pra ficar bem centralizado. 2. Estão vendo? Tem 2, é a largura da fuça. 2 pontos. Assim. Vou voltar pro ponto inicial. Voltei pro ponto inicial, eu vou sair aqui no meio, ó. Vamos formar um triângulo, tá? Aqui, ó, no meio, entre esses 2 pontos aqui em cima. Assim, ó, fiz uma linha reta. Agora, eu vou subir pro mesmo ponto e sair aqui embaixo. Que a gente vai bordar um triângulo. Agora, eu vou fazer assim, ó. Saindo aqui embaixo novamente. Formei um triângulo. Essa ponta aqui, ó, eu vou jogar aqui pro outro lado depois e vou deixar lá por dentro, tá? Ó, formei um triângulo. Agora eu vou preencher esse triângulo seguindo essa sequência aqui, ó. Tá? Aqui em cima, entre um ponto e outro, tem um furinho. Então, eu vou sair aqui no meio para poder ajudar a preencher. Tá bom? Eu faço bem devagarinho para poder ficar bonitinho, não ficar uma coisa assim feia. Ó, é só preencher o narizinho. Tem que ir preenchendo com todo carinho. É um bordado, então... Triângulo preenchido, ó, tá bem cheinho. Agora, eu vou fazer só um pontinho aqui pra baixo, bem pequenininho, reto. Porque a boquinha do coelhinho tem esse risquinho reto, tá? É só isso, olha. Esse fio eu vou trazer pra cá e vou levar lá pra dentro, tá bom? Esse aqui eu vou reduzir ele
e vou colocar ele todo pra dentro da cabeça. Essa outra ponta eu vou colocar na agulha de tapeceiro. Coloquei na agulha de tapeceiro, eu vou levar lá pro outro lado, saindo lá dentro. Assim. Aí já posso tirar e coloco tudo lá pra dentro, ó. Tá bordado o narizinho e os olhos foram colocados. Agora eu vou colocar o enchimento aqui na cabeça. Ó, vai preenchendo entre os olhos. Vai deixar essa cabeça bem fofinha, bem redondinha, tá? Vai colocando aos pouquinhos o enchimento. Ó, coloca entre os olhos para não ficar esquisito aqui esse olhinho, tá bom? Para não ficar assim marcado. Então, tem que colocar aqui bem gordinho. Vou terminar de preencher a cabeça e volto pra gente dar continuidade aqui no crochê, tá? Vou colocar o enchimento e já volto. Cabecinha preenchida com a fibra. Se você quiser não bordar, dá pra comprar a fuça com uma travinha igual o olhinho, tá? É porque eu não tinha, então eu bordei, tá bom? Se você não quiser colocar o bordadinho, você pode comprar a fuça rosinha com a trava igual o olhinho, tá? Agora, vamos dar continuidade no crochê, que é a nossa última carreirinha, carreirinha de número 10. Nela, vamos trabalhar 6 diminuições seguidas, tá? Então, eu venho aqui, ó, e faço a minha primeira diminuição. A minha segunda diminuição. A minha terceira diminuição. A quarta diminuição. A minha quinta diminuição. E agora a minha sexta e última diminuição. Feito isso, eu puxo meu fio. Não preciso cortar muito longo. Vou colocar esse meu fio na agulha de tapeceiro. Colocado na agulha de tapeceiro, eu vou trabalhar aqui, ó, no acabamento da minha cabecinha, o anel mágico invertido. Então, eu finalizei com 6 pontos baixos a minha carreirinha de número 10. Agora, coloquei na agulha de tapeceiro, eu vou introduzir aqui, ó, pegando somente a alcinha da frente dos 6 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto ponto. Aí eu puxo esse fio para fechar e formar o meu anel mágico invertido, tá? Puxei, eu vou introduzir aqui próximo, saindo em qualquer lugar, ó. Aí puxo o meu fio, só para dar um acabamento bonitinho, tá? A cabeça eu não vou deixar fio para costura. Corto, rente e tá pronta a cabeça do nosso coelhinho.
Agora, com o fio organza, eu vou trabalhar um nozinho inicial. Vamos fazer o colar do nosso coelhinho. Faço aqui o meu nozinho inicial. E vou subir 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 e mais uma para virar, para subir. Então, no total foram 13 correntinhas. Agora, eu vou voltar trabalhando com pontos baixíssimos, tá? Que é o que tira tudo, assim, ó. Eu venho aqui na segunda correntinha a partir da agulha, vou introduzir a minha agulha, puxo e tiro tudo. No próximo, introduzo a agulha, puxo e tiro a laçada da minha agulha. No próximo, introduzo a agulha, puxo e passo por dentro da laçada da minha agulha. Vai ficando assim, ó. No próximo, a mesma coisa, ó. Eu puxo e tiro tudo. Esse é o ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar 12 pontos baixíssimos, tá? Vou trabalhar até chegar aqui no nozinho. Esse vai ser o colar do nosso coelhinho. Pronto. Faço uma correntinha e estico o meu fio. Esse fio eu vou deixar bem grande, tá? Porque ele também vai ser usado para colocar a argola do chaveiro. Puxo tudo, ó. Fiz a correntinha, eu vou puxar o meu fio todo. Olha a quantidade de fio que eu deixei. Bastante fio. Porque eu vou prender o colar e ainda vou usar esse mesmo fio para fazer a alça para colocar a argolinha do chaveiro, tá? Feito isso, eu vou só dar um nozinho aqui, ó, unindo uma perninha com a outra, para fechar o colar. Ó, fiz o nozinho, ficou assim. Agora eu vou reservar e vamos montar o coelho. Ele vai ser colocado por último, tá? Vamos agora montar o nosso coelhinho. Com todas as pecinhas prontas, ó, as duas patinhas, as duas orelhas, o rabinho, o corpo, a cabeça e o colar. Agora chegou a hora da montagem do nosso coelhinho. Então, eu vou colocar aqui e vamos começar costurando o corpo na cabeça. Coloco aqui o fio do corpo na agulha de tapeceiro. Vou posicionar aqui, ó, na parte de baixo, onde fizemos um anel invertido, tá? Assim, ó. E vamos costurar. Eu gosto de começar aqui, ó, na parte de trás da cabeça. É uma costura simples, tá? Ó, vou introduzir na cabeça. Já tá no corpo, já tá preso no corpo. Vou introduzir na cabeça. Puxei. O próximo ponto que eu vou utilizar vai ser aqui, ó, do corpo. Vou pegar somente a alcinha da frente do ponto. Assim. Aí, puxo o fio no corpo. Do lado, aqui, ó, na cabeça. Então, não tem mistério. Eu vou costurar aqui o corpo na cabeça, ao redor do pescocinho todo, pegando aqui, ó, a alcinha da frente do ponto, tá? Vou introduzir no corpo, na cabeça, puxo. Aí, vou novamente pro corpinho, ó. Introduzir no corpinho,
na cabeça, puxo até fechar todo o pescocinho, tá bom? Vou finalizar aqui essa minha costura, ó, ele vai ficando assim. Vou finalizar a minha costura e já volto. Finalizei aqui a costura, ó. Tá tudo fechadinho no pescoço. E você vai fazer assim, ó, você vai levar para um ponto qualquer, só para fazer um arremate bonito, tá? Aí sim, você pode cortar o fio. Ficou assim, ó, a cabeça presa no corpinho. Agora, vamos colocar as patinhas. A posição das patinhas é assim, ó. Essa pontinha aqui vai ficar na direção, no corpo, mas na direção do nariz. Ó, a gente vai costurar assim, ó, com ela inclinadinha, tá? Na direção do nariz. Uma pra cá e a outra pra cá, tá bom? Então, vamos costurar uma primeiro. Coloquei aqui o fio de uma patinha na agulha. Vou posicionar aqui, ó, na parte de baixo, na direção do nariz. Eu vou colocar na segunda carreirinha a minha agulha para prender aqui, ó, no meio, na parte de baixo do corpinho, tá? Assim. Só que se eu fizer assim, vai ficar assim, ó, vai ficar feio. Eu quero que a patinha fique assim, pra cima. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou posicionar ela assim, pra cima, viro o meu corpinho e vou introduzir na patinha, levando aqui pro meio, ó. Pro meio da patinha, tá? Que eu vou prender essa parte aqui central, para ele poder ficar agarradinho assim, ó, no corpo, tá? Então, ó, eu levei o fio aqui pro meio e vou prender agora aqui na parte de cima do corpinho. Ó, que aí a patinha fica assim, ó, pra cima, tá? Vou introduzir novamente na patinha para poder ficar bem seguro. Puxo o fio todo e novamente na barriguinha. Olha, vou abrir aqui a costura só para você ter uma ideia de como eu tô fazendo, ó, assim. Aí, a visão de frente, ó, ele ficou reto no nariz, inclinadinho pro lado, ele não vai descer, tá? Desse jeito, vamos trabalhar as duas patinhas, ó, vai ficar assim. Então, eu vou costurar, vou terminar de costurar essa minha patinha e vou costurar a segunda patinha e volto pra mostrar a posição pras orelhas, tá bom? Não esquecendo de fazer aquele arremate, levar para qualquer lugar, tá? Faz um nozinho aqui escondido, assim. E no lugar do nozinho, eu vou introduzir a agulha, levando para qualquer lugar, para poder cortar esse meu fio. Ui! Desse jeito, ó. Que aí o arremate fica bonitinho, não fica nada aparente. Vou costurar agora a segunda patinha, tá bom? Costura sua que a gente já volta para colocar as orelhas. Pezinhos costurados, agora vamos para a orelhinha. Vamos colocar aqui, ó, a orelhinha, o fio da orelhinha na agulha de tapeceiro. E o primeiro passo é fechar esse buraquinho, tá? Assim, ó. É só fechar normal, é uma costura normal. São 6 pontos, então eu vou unir 3 pontos, tá?
Fechei a orelhinha. Essa orelhinha não tem enchimento, tá bom? Nem o pezinho. Fechei a orelhinha, eu vou contar aqui do topo da cabeça, 1, 2, 3, e entre a carreira 4 e a carreira 5, eu vou costurar a orelhinha com 2 pontinhos aqui, ó, de distância do olhinho, tá? Ó, o olhinho tá aqui, eu vou contar 1, 2 e vou posicionar assim. E vou costurar igual eu costurei o pezinho, tá bom? Não tem mistério, ó. Passa na cabeça, puxa, aí vem pra orelhinha. Pro ponto da orelhinha. Aí volto pro ponto do lado da orelhinha. E vou para a cabeça novamente. Fui para a cabeça, agora eu vou aqui para a pontinha aqui da orelhinha. E para a cabeça novamente. Saindo lá atrás, ó. Olha como vai ficar a orelhinha. Agora eu só vou arrematar esse fio, dando um nozinho. E levando ele para sair do outro lado. Assim. Aí já posso cortar, tá? Ficou assim a orelhinha. Vou pegar outra orelhinha e vou fazer a mesma coisa, ó, pra ficar assim, tá? Vou costurar a segunda orelhinha, tá bom? Vou costurar aqui a minha segunda orelhinha e já volto. Orelhinhas costuradas, olha, a parte de trás fica bem pertinho uma orelhinha da outra, tá? Fica com 3 pontinhos de distância. Aqui na terceira carreira e fica com 1, 2, 3, 4 pontinhos de distância na quarta carreira, tá? Fica assim, ó. Não tem enchimento nas orelhinhas. Agora, vamos colocar o rabinho aqui na parte de trás do coelhinho. Já coloquei a agulha de tapeceiro e vamos fazer o mesmo esquema, ó. Vamos posicionar assim, tá? Na parte de trás e fazer o mesmo esquema. Também não tem enchimento, tá bom? Vou caminhar aqui pro lado aqui, só para ficar um acabamento bonitinho e vou posicionar aqui na parte de trás do coelhinho. Passando o fio no rabinho, no corpinho. Novamente no rabinho e depois no corpinho. Assim eu vou fazer ao redor de todo o rabinho do coelhinho, tá? Toda a cauda. Vou passando no corpo, depois eu volto pro rabinho e vou pro corpo de novo. Até fechar ao redor de tudo, tá? Vai ficando assim. Vou finalizar aqui essa minha costura e já volto. Rabinho costurado, ó, que bonitinho. Rabinho costurado, patinha costurada, orelhinha costurada. Agora vamos colocar o colar, que é esse aqui que já deixamos preparados. É simples, não é difícil, tá? Vamos posicionar aqui, ó, ao redor do pescocinho. E vamos fazer uma costura simples aqui atrás. Fechando
esse colarzinho em volta do pescocinho do coelho. Vamos levar esse fio, ó, já deu para prender aqui em volta do pescoço. Agora, vamos levar esse fio aqui pra frente, tá? Vamos atravessar aqui o pescoço, saindo no meio. Aqui, ó, saindo na direção do narizinho. Só que tá no corpo. Eu vou trazer esse fio aqui pra dentro do colar. É no olhômetro, tá? Eu peguei uma alcinha que ficasse assim, mais ou menos na direção do centro. Por quê? Porque eu vou colocar um guiso penduradinho aqui nesse colar para poder dar uma graça, fazer um barulhinho no chaveiro e tudo mais, entendeu? Esse guiz é um pouquinho complicadinho de colocar, porque esse fio é um pouquinho grossinho, mas ele passa, ó. Aí, vou levar o guizo lá pra perto do colar, mas não vou apertar pra poder ele fazer barulhinho, tá bom? Ó, fica assim. Eu vou recolocar aqui a linha na minha agulha, porque saiu. Ó, coloquei o guizo. Agora, eu vou botar a agulha aqui, ó, no colarzinho, levando lá pra trás novamente o meu fio. Deu um nozinho aqui que não era pra ter dado no meu guizo. Deixa eu só desfazer esse nozinho e já vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Ó, pronto, ó. Prendi o guizo. Agora, eu vou dar um nozinho aqui nessas duas perninhas. Só pro guizo não soltar lá do outro lado. Dei o nozinho, esse fio aqui ainda tá longo. Por quê? Porque aqui por dentro, eu vou sair aqui no alto da cabeça, que eu vou utilizar ele para fazer as correntinhas da parte do chaveiro, tá? Eu levei o fio aqui, ó, pro alto da cabeça, assim. Agora, eu vou trabalhar com a agulha de tapeceiro. O fio tá do lado de cá, ó. Aqui é um olhinho, aqui é outro olhinho. Tá do lado de cá. Eu vou introduzir a agulha desse lado de cá. E vou puxar esse meu fio. Assim. E vou fazer uma correntinha. Esse fiozinho aqui é só cortar, tá? É que a agulha sem querer puxou. Mas aí depois a gente corta, faz os arremates. Fiz a minha correntinha, agora eu vou subir mais 20 correntinhas. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fizemos um cordão com 20 correntinhas aqui no topo da cabeça do coelhinho. Feito isso, eu vou esticar um pouquinho o meu fio para não perder. Vou pegar a minha argola de chaveiro e vou passar aqui, ó, o meu fio. Ele vai ficar assim, ó. A minha argola tem que ficar assim, ó, pendurada, tá?
no meio das correntinhas. Volto com a minha agulha de crochê e vou fazer aqui, ó, igual fizemos no início. Novamente, só que eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou introduzir a minha agulha, saindo lá do outro lado, puxo o meu fio e tiro tudo. Aí, eu posso puxar o fio todo, tá? Vou colocar novamente esse fio na agulha de tapeceiro. Fio colocado na agulha de tapeceiro, eu vou levar lá pra trás, onde tem essa perninha aqui, ó, tá? Vou introduzir aqui, onde ele tá saindo, e vou levar lá pra trás. Pra poder fazer aquele acabamento. Ó, aqui no alto fica assim, ó, com duas laçadinhas e a alcinha, tá? No alto da cabecinha. Aqui atrás, eu vou dar um nozinho pra essa parte aqui de cima não soltar. E vou esconder essas perninhas aqui por dentro do colar. Saindo em qualquer lugar. Aí, já posso cortar esse meu fio. Faço isso com as duas perninhas, tá? Ó, introduzo. E já posso cortar o meu fio. Ajusto todo o meu coelhinho, arrumo a cabecinha dele, arrumo as orelhas, o colar. E finalizamos o nosso coelhinho. Com esse lindo coelhinho, olha que fofura, o rabinho, o colar, ele ficou uma graça. E assim terminamos a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. Se você não for inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho para receber as nossas próximas aulas e você não ficar de fora de nenhuma novidade, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei enorme prazer em responder. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!